Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre amado Jesus esteja com todos nós. Atravessamos um período difícil, uma fase difícil de nossas vidas, mas criamos em Deus, nosso Pai. Disse-nos Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Isso vamos encontrar em João, capítulo 14, versículo 1. Tais palavras foram proferidas durante a última ceia de Jesus, antes de seu martírio e crucificação. Fazem elas parte de um conjunto das derradeiras instruções que o Mestre prestou aos discípulos, cuja tônica era despedir-se dos irmãos e irmãs que lhe compartilharam a existência durante os 3 anos em que pregou seu Evangelho, e também firmar, mais uma vez, seu amor e compaixão por toda a humanidade. O inequívoco sentimento de esperança presente na exortação de Jesus, segundo o registro de João, manifesta-se na forma de um apelo que solicita aos seus seguidores manterem a fé na assistência do Criador Supremo e também nele, o Messias Celestial. Turbar é o mesmo que turvar. Significa também perturbar, revolver, agitar, inquietar. Observemos que vivemos esse momento. Vivemos uma época de transição, de mudança de costumes, de transformações sociais. Agora muito mais agravada em razão da convivência com a pandemia do coronavírus. E, diante disso, tudo parece estar se agitando em confusão. E muitos ficam preocupados e até um tanto perturbados. Como sempre, os ensinos de Jesus nos fazem muito bem. Oremos mais, tenhamos mais fé, creamos. Quando ele recomendou aos discípulos tranquilidade, confiança, não turbar o coração, a situação para ele e os companheiros não era fácil. Com chaves entre os políticos e religiosos, os poderosos da terra naquela época, buscavam um meio de destruí-lo. No entanto, ele permanecia sereno, firme na sabedoria e na fé, na sua extrema confiança em Deus. Mas sabia que os discípulos não contavam ainda com os mesmos recursos de fortaleza íntima. Ainda eram incipientes, a fé ainda era incipiente. E procurou tranquilizá-los, mostrando que tudo estava bem, sob controle, dentro do plano divino anteriormente traçado. Assim também devemos sentir hoje e sempre. Nosso planeta, como todo o universo, tem um Criador sábio, justo,
misericordioso e bom. Todos somos seus filhos e estamos subordinados às leis por ele estabelecidas e que visam o nosso bem e o nosso progresso espiritual rumo à nossa felicidade. Nos diz Kardec que só é infeliz aqui na Terra aquele que macula as leis de Deus. Precisamos lembrar disto, para não perdermos a orientação, não nos perturbarmos, nem turbar os nossos corações. Nessa época de confusão, de inversão de valores, de violência, de opressão dos fortes sobre os fracos e tantas coisas mais. É claro que as organizações humanas que visam a organizar e disciplinar a vida das pessoas são muito importantes no desempenho de suas funções. As leis humanas, as autoridades constituídas, a justiça, precisam cumprir o seu papel e todos nós devemos apoiar e prestigiar essas autoridades e trabalhar entre os trabalhadores no melhor desempenho de suas funções. Mas não nos esqueçamos, acima de tudo está o poder divino, que nos ensina e corrige da melhor maneira para o nosso bem. Na questão 634 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Resposta: já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, vejamos, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderíamos que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira experiência. E para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Portanto, Deus nos cria sem desenvolvimento, sem conhecimento, mas com um potencial, com qualidades a serem desenvolvidas. Aplica conosco o princípio da educação ativa, dar-nos as condições e tarefas para realizarmos o nosso aperfeiçoamento. Com o livre-arbítrio e subordinado à lei do progresso, o espírito deverá desenvolver-se, crescer em conhecimentos e virtudes. Se escolhe o mal, se transgride a lei, deverá sofrer as suas consequências e para tanto terá que reparar o erro e vai continuar sua jornada evolutiva. Compreenderemos melhor o processo se considerarmos que a Terra não representa o total da obra do Criador. Esclarece-nos Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Espanta-se em encontrar sobre a Terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Aí nos diz Kardec, esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto.
que é preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Conforme nos disse o Cristo, nos asseverou, a casa de meu pai é uma casa de muitas moradas. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Considerando, pois, a posição do nosso planeta na hierarquia dos mundos e o grau evolutivo dos espíritos que aqui nos encontramos realizando o nosso aprendizado, podemos entender melhor o porquê das dificuldades, do sofrimento e do comportamento humano. Estamos num planeta de expiações e provas. Emmanuel nos afirma que a criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se forrará aos obstáculos. O pretérito ominoso, para a grande maioria de nós outros, os viandantes da terra, levantará no território do nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vagueantes e insepultos, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas, e que hoje se voltam para nós, à feição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento. Não passarás assim, no mundo, sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio de tentações. A subida requer esforço, como o aprendizado requer dedicação, empenho em resolver problemas, realizar tarefas, para conquistar estágios mais favoráveis na área do conhecimento. Importante considerar a dificuldade como natural, normal, no processo evolutivo, e procurar fazer o melhor. Para assegurar uma situação futura melhor, é necessário fazer o bem, e não só evitar o mal. Como nos diz Kardec, precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. Precisamos praticar, principalmente nos dias de hoje, a caridade. E aí muitos perguntam, o que fazer? Como posso participar? Gandhi, certa vez, afirmou: um homem que desenvolveu o amor em si contribui para neutralizar, amenizar o ódio de milhares de outros homens. Eis o nosso papel. Trabalharmos para edificarmos o bem no nosso íntimo, confiando em Deus, orando e vibrando pela paz, pelo entendimento entre as pessoas e nações, e assim estaremos colaborando de algum modo. E para concluirmos, Emmanuel nos afirma, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e intimorato é garantia da consciência limpa e reta. E quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Sigamos esses ensinamentos, meus irmãos. Sigamos, confiantes em Deus, no nosso irmão maior, nosso mestre amado Jesus. Muita paz, muita luz.
e que assim seja.